Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 24 de outubro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nesta terça-feira da 29ª semana do Tempo Comum, a liturgia escancaradamente oferece-nos a feliz oportunidade de fazermos algumas considerações acerca do pecado. O que vem a ser o pecado? Se fala muito que isto ou aquilo é pecado, mas no que consiste o pecado? Quando uma pessoa estará realmente cometendo um pecado contra Deus, contra si mesmo ou contra o seu semelhante? Bom, partindo desta pequena temática, podemos aprender o que fazer a fim de que o pecado não nos tire dos propósitos de Deus. E como sempre faço, vamos entrelaçar a primeira leitura com os demais campos da liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho. Na primeira leitura, São Paulo explica como começou a história do pecado e como ele veio parar neste mundo, que aliás, no início, parecia ser um paraíso, com tantas terras, arborizações, águas que eram límpidas, ar que também era muito mais respirável do que hoje, matas e feras selvagens, enfim, cada coisa em seu lugar. Mas hoje olhamos para tudo isso e vemos que de fato aconteceram coisas tenebrosas, coisas terríveis com a natureza e também com o ser humano. Prédios e casas de alvenarias que invadem todo tipo de lugares, inclusive matas virgens, aviões que eram para trasladar pessoas de um lugar para o outro, se transformaram em máquinas de guerra. A terra, que deveria ser um direito de todos. Contudo, uns poucos têm muito, outros alguns pedaços de terras. Outros ainda não têm absolutamente nada. Por fim, homens e mulheres gananciosos que não querem mais partilhar os bens deste mundo, que aliás, em muitos casos, que até por pouca coisa podemos dizer, às vezes uns querem matar e ainda matam uns aos outros. Enfim, bom, se fizermos um raio-x do mundo na nossa atualidade, veremos que existem muitas coisas erradas que foram se acumulando, se acumulando e se acumulando. E agora, o que fazer? Então, de um modo geral, por que será que a humanidade se tornou assim, tão mesquinha, tão gananciosa? Bom, São Paulo diz que o pecado entrou no mundo por um homem somente, Adão. E como somos da descendência de Adão e Eva, então todos nós nascemos com a culpa do pecado original, expulsos do céu e privados da graça santificante. Com efeito, não cometemos o mesmo pecado de Adão e Eva, não. Mas eles nos deixaram esta herança. Alguém poderia dizer por aí afora, que bela herança nos deixou o pecado. Bom, por este dado, começamos a entender um pouquinho melhor por que existe tanto mal neste mundo. Mas veja como o catecismo da Igreja Católica, no número 1849, define o pecado. Assim ele diz: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência.
é uma falha, veja só, é uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o seu próximo. Por causa, preste bem atenção, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei eterna. Veja só quanta coisa para estudar nesse pequeno trecho. Mas, o catecismo explica de forma muito pedagógica o que é o pecado. Resumidamente, atenta contra Deus e contra o próximo. Logo, descobrimos por que neste mundo as pessoas brigam tanto por bens materiais e coisas semelhantes a essas. Agora, o que devemos fazer para não entrarmos nesta onda avassaladora do pecado que quer devorar pessoa por pessoa em toda a face da terra? O Evangelho de hoje nos socorre, sempre com Jesus no centro. Jesus se utiliza de uma metáfora com o intuito de que possamos entender melhor o que Deus espera de cada um de nós, o que Deus espera que nós sejamos nesta vida. Jesus fala de uma lâmpada que foi acesa. Quem são essas lâmpadas e para que cada uma delas servem? Ora, bem sabemos que a funcionalidade principal de uma lâmpada é iluminar. Quando Jesus fala que as nossas lâmpadas devem estar sempre acesas, ele quer nos lembrar que fomos iluminados um dia quando nós fomos batizados. No dia do nosso batismo, ritualmente, a água derramada em nossas cabeças nos purificou do pecado de Adão e Eva. Nos inseriu novamente no mundo da graça santificante que havíamos perdido devido ao pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Com efeito, a partir do batismo que Jesus instituiu para nos redimir de todos os nossos pecados, então como diz um cântico antigo, somos novas criaturas e as coisas antigas se passaram. Desta forma, o batismo de Jesus nos iluminou e metaforicamente nos tornamos lâmpadas, que segundo a exortação do próprio Jesus, devem sempre estarem acesas. E como elas deverão permanecer acesas? No Evangelho, Jesus toca no assunto de sua segunda volta, o que chamamos na teologia clássica de parousia. Jesus diz que ele vai voltar e precisa ver nossas lâmpadas acesas, significando que devemos vigiar contra todo e qualquer espécie de pecado que queiram entrar em nossa vida espiritual. Ora, se o pecado entrou no mundo, como relatou São Paulo, então este mesmo pecado quer encontrar algum tipo de moradia para aí se estabelecer. Logo, é o pecado que leva o homem a cometer tipos de atrocidades contra Deus em primeiro lugar, depois contra a própria pessoa, depois o pecado ainda nos leva a agirmos contra o nosso semelhante, enfim. Se ofendermos a Deus ou a nós mesmos ou a nossos semelhantes, então estaremos apagando nossas lâmpadas e nos privando da graça santificante que recebemos novamente desde o dia do nosso batismo. Por isso devemos vigiar, a fim de que nossas lâmpadas se mantenham sempre acesas e com a chama cada vez mais forte. E como fazer isso? Ora, custe o que custar, não devemos coadunar com os erros deste mundo. Devemos solidificar cada vez mais nossa fé em Jesus Cristo e também em sua Mãe Santíssima, que, aliás, devem ser nossos exemplos primários de como solidificar nossa fé cristã e como deixar nossas lâmpadas acesas. Ao lado da Mãe de Jesus, conseguimos evitar todo tipo de pecado e ainda ficamos sempre com Jesus em nossos corações. Se assim o fizermos,
Veja que a liturgia de hoje diz que onde entrou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, podemos ser lâmpadas e ajudar a iluminar as pessoas que ainda estão nas trevas do pecado, fazendo com que elas vejam e também se tornem luz. Seja luz e aprenda a iluminar toda a sua casa. Deus abençoe você e sua família.